vou voltar na história do WhatsApp. O WhatsApp criptografado, e aí todo mundo comemorando, que bacana, o WhatsApp agora está criptografado. Vou mandar nudes. Os nudes estão protegidos agora, e etc. E só que tem um outro lado disso, né? O WhatsApp já não colaborava com a justiça e agora tem o argumento dizendo, olha, eu não tenho mais acesso aos dados, eu não posso mais ajudá-los. Aí o Renato Opsi-Blum, advogado, especialista em direito digital, ele é presidente do Conselho de IT Compliance. Falei certo agora? Perfeito. Olha, da FEComércio São Paulo. E educação digital. E de educação digital. É que é um título tão longo. IT Compliance é mais bonito. IT Compliance já, né? Tudo bem, nós Renato? recebemos Hot Shield Tudo aqui. em ordem, vocês? Tudo ótimo. E aí o Renato se manifestou sobre o assunto. Eu achei interessante a posição dele, dizendo, precisa ter um equilíbrio de modo que a comunicação se mantenha protegida, mas ao mesmo tempo que as demandas, as decisões judiciais sejam cumpridas, sejam respeitadas. Eu pergunto pra você, Renato, não é utopia isso, não? É possível um troço desse? Boa tarde. Boa tarde a todos. Madeleine, Aros. Nós temos um problema hoje, né? É a dificuldade que a gente tem de acompanhar esse rápido avanço tecnológico. Há quantos anos a gente usa o WhatsApp? Há quantos anos a gente usa o Viber e outras ferramentas? Não sei, muito pouco tempo. É bem muito pouco tempo. É bem pouco. Mas o que a gente fazia antes? Eu até conversava ali fora, como o WhatsApp roubou tempo nosso, né? Quanta coisa a gente não faz no WhatsApp. Inclusive eu estava aqui esperando pra gente bater um papo, mandei pra você uma foto no WhatsApp agora. Nesse momento, aqui do estúdio, inclusive, né? Vamos ver a foto. E será que essa foto é protegida? Será? O que será que você pode fazer com essa foto? Aliás, é uma outra questão que a gente pode também colocar aqui, a foto aí. Está aqui a foto para o Silvio mostrar para o pessoal dos YouTubes. O que o WhatsApp está fazendo? Né? Na verdade, ele já fazia a criptografia, na verdade dava uma certa segurança e agora reforçou essa segurança. Para quem? Para o usuário, para o judiciário, para os criminosos, enfim. Esse acho que é o ponto do debate, já que a gente usa tanto. E no Brasil, Aro, são 93 milhões de pessoas usando o WhatsApp. É muita gente. É muita 3 gente. milhões? Em 2, 3 anos, né? É um dos maiores mercados para eles, né? O que o WhatsApp fez? Então ele agora anunciou publicamente a adoção de um protocolo específico de criptografia. Que nada mais é o que é um protocolo, é uma ferramenta, é um programa de computador que vai embaralhar as nossas comunicações. Então, quando eu mando uma mensagem para alguém, nesse trânsito a mensagem está embaralhada. Se alguém interceptar, esse alguém não vai conseguir entender. E aí pode acontecer a seguinte situação: mas um criminoso está conversando com outro criminoso usando essa ferramenta, o WhatsApp, e há uma investigação policial, e nessa investigação se obtém uma ordem judicial e o juiz diz para o WhatsApp, né? Depois a gente fala com quem que vai dizer, mas enfim. WhatsApp, é o seguinte, eu quero que você me mande o conteúdo desta conversa criptografada. E a gente separa em algumas situações. Primeiro, será que esse conteúdo da conversa, que já foi feita, esse conteúdo, essa conversa é guardada? Aliás, e mais, ela pode ser guardada do ponto de vista legal e do ponto de vista técnico? Legal não pode. Há uma previsão expressa na nossa lei dizendo que se é que isso vai ser possível tecnicamente, eu só posso daqui para frente, a partir do momento que o juiz mandar eu fazer. E aí vem o segundo ponto, técnico, que é o que se discute hoje. O que essas empresas, essas aplicações podem efetivamente fazer quando há a criptografia? E aí é uma dúvida no mercado. Elas têm acesso ou não têm acesso? É o caso da Apple com o FBI e a chave mestra, né? A tal da chave mestra que permite que você abra conversas, né? Faça a decodificação daquela conversa para entender só a partir da decisão de justiça. Mas você tem uma chave para abrir a conversa que se pede. Mas se você tem a chave, você pode abrir qualquer conversa. Mas isso, por exemplo, o Telegram já funcionava assim e já houve casos em que, por exemplo, o Estado Islâmico usou o Telegram para recrutar gente. E não teve como abrir. A pergunta, quem é que tem a chave? Aliás, vamos melhorar. Tem uma chave? Existe a chave? Porque a proposta da criptografia é que só as duas pontas consigam ter o acesso. Quem mandou e quem recebe, né? É uma criptografia que a gente chama de chaves públicas, né? Um tem a privada, outro tem a pública, a gente usa duas chaves. E dependendo do tamanho da chave, não dá pra gente descobrir uma a partir da outra. Mas, na informática, a gente tem uma premissa. Quem desenvolve um programa, quem tem o código-fonte, em tese, pode ter a chave. A gente não está dizendo que tem, mas pode ter a chave. E aí vem a seguinte questão. Será que esse serviço hoje é essencial? E aí a gente traz até uma decisão confirmada hoje pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
dizendo que sim, o WhatsApp hoje, ele até pelo comportamento do brasileiro, 93 milhões de pessoas usando, ele está inserido hoje no nosso dia a dia. Então acaba sendo um meio de comunicação barato, efetivo, dinâmico e que o brasileiro adora. Se ele é essencial, será que já que existe esse produto, vamos chamar assim, no mercado, ainda que sem custo, mas o custo pode ser a remuneração indireta, será que não haveria a obrigação da gente ter a resposta a essa pergunta? Então não teria que ter a chave, se eu não tenho a chave, não deveria desenvolver algo para ter esta chave? Por quê? Porque nós estamos falando de uma ordem de um juiz em uma investigação, em uma situação específica que envolve a prática de um ou de determinados crimes. E hoje o cenário mudou. A investigação ela começa em dispositivos digitais, em provas eletrônicas. Basta dizer as operações do Lava Jato. Qual é o primeiro foco? É a apreensão de computadores, de smartphones, de tablets e daí por diante. Porque a gente migrou, né? Agora a gente tem a nossa vida digital hoje, está nos dispositivos, especialmente móveis. Então será que não deveria haver uma obrigação, uma colaboração mínima nesse ponto? Deixando aquela pergunta, né, que eu fiz no início, tentando responder um pouquinho. Mas, e se eu tiver como acessar? Aliás, antes disso, eu vou até fazer um parênteses, porque pode continuar a dúvida. Ok, o WhatsApp fala uma coisa, o juiz, a polícia fala outra. Quem é que vai dizer que pode, se pode ou não pode? E aí um perito, né? O juiz nomeia um perito, pode ser da polícia, do estudo criminalística, ele vai avaliar e vai dizer se existem ou não condições. E aí a pergunta que vem é o seguinte, mas vai fazer a perícia onde, Renato? Onde é que fica o WhatsApp? E aí vem aquela outra questão. O WhatsApp não tem sede no Brasil, não tem filial no Brasil, não tem subsidiária no Brasil. Quem controla o WhatsApp nesse ponto e nessa circunstância é o Facebook. Mas e se o Facebook não tivesse comprado o WhatsApp? Como é que eu faria para conseguir chegar ao WhatsApp? Esse é um grande problema que a internet traz para todo mundo. Não tem mais fronteira. E aí como é que nós vamos aplicar e dar efetividade à lei? Porque os crimes continuam. Os criminosos estão usando com cada vez mais intensidade essas ferramentas e a tendência é aumentar. E tenho até dito, inclusive disse isso no artigo, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai haver aí uma convergência e nós vamos achar uma saída. Porque tem um ponto que nós nem discutimos aqui. Ok, o Renato está falando aqui da questão judicial, uma investigação, alguém praticou um crime, tá bom. Mas e a pessoa honesta? Eu também quero proteger as minhas informações, porque eu quero ficar protegido contra ataques de criminosos que, porventura, queiram acessar o meu smartphone. Será que eu não tenho direito, então, de usar uma criptografia ainda mais forte? Então, hoje o dilema é o seguinte, a tecnologia, ela avançou tanto, Aros, Madalena, avançou tanto, que nós temos uma questão que a gente pode chegar a um ponto em que o produto ou serviço que está sendo utilizado em massa pode ser um serviço, de um lado, muito seguro, mas de outro lado, muito inseguro. Antes de você concluir, só preciso a gente precisa fazer uma parada pro comercial e aí a gente volta e faz a pergunta, pode ser? E só avisando que o que vocês estão falando aqui no YouTube, eu tô aqui anotando, tem muita gente que trabalha com isso, que tá vendo a gente pelo YouTube e que tá colocando uns inputs legais. No meio do povo que tá xingando, você que tá no site, você que tá no meio da briga tem um pessoal que entende de criptografia, a gente vai passar as perguntas de vocês pro Dr. Renato, viu? Um segundinho, 5h30 agora. 5h30. Radioatividade. 5h33 agora, estamos conversando com o advogado Renato Topsi Blum, especialista em direito digital, falando sobre essa história que é muito mais complicada do que a criptografia, como a gente já conseguiu entender. Mas tem a participação do pessoal pela internet, né, Madá? Isso, tem aqui o Milton Peça falou que talvez a criptografia tenha sido implantada no WhatsApp por conta do alto nível de adesão desse app no mundo corporativo. Tanto no mundo corporativo quanto no político, muita gente fazia algumas coisas só pelo Telegram, né? O Telegram começou ativamente com essa questão da criptografia. E a gente tem até um problema maior hoje nas empresas, que a gente chama quando você traz o seu próprio dispositivo e faz coisas pessoais e coisas corporativas. Então, uma forma de você dar uma certa camada de proteção é aplicar um pouco de criptografia, sim. Mas, Madalene, a dificuldade hoje é em você identificar pessoas e conseguir o conteúdo quando você fala em práticas ilícitas. E mais, se a gente colocar aqui o tema, quem sabe o que é criptografia e se todo mundo está confortável com essa criptografia no WhatsApp?
qual será o índice de respostas que a gente vai ter? Olha, tem um aqui que eu não tô achando o nome, mas que fala assim, criptografia tem a ver com criptonita. É uma brincadeira que faz sentido, que eu acho que para a né? maioria das pessoas... olha, esse aqui tá ótimo, hein? Por que a criptografia quântica é usada apenas na transmissão de chaves e não para outros fins, como a criptografia permanente de dados? Me explica primeiro o que é a criptografia quântica. Acho que nós não sabemos. Eu não sei o que é. Eu não Você tenho a sabe, menor Renata? ideia do que Nós temos, então, para ficar um pouquinho mais fácil. Ai, você vai sabe tentar isso? facilitar Então um pouquinho. vamos né? lá, Renato. A gente tem a criptografia normal, que é a criptografia de chaves, técnicas de números, dados, Que é essa letras, aplicada etc. nos softwares, vai. A quântica ela é um pouquinho mais inteligente. Então ela é uma espécie de criptografia até cognitiva, vamos dizer assim, um pouquinho mais automática, vamos dizer assim. Então ela consegue se aperfeiçoar. Se a gente fosse entrar um pouquinho mais a fundo, seria mais ou menos o que a gente discute hoje dos carros inteligentes, dos robôs que já estão interagindo, do robô que ganha de um jogo de xadrez. Tem uma inteligência artificial por trás dela. Uma certa inteligência, exatamente. Aliás, se discute isso, né? Uma polêmica onde é que nós vamos chegar nesse ponto da cognitividade? Será que nós vamos ser substituídos efetivamente pelas máquinas, aliás, pelos computadores? E aqui é um ponto interessante, falando da criptografia. Nós caminhamos, quem fala muito isso de manhã, inclusive em outros fóruns, são vários especialistas, mas eu não vou nem citar o nome aqui, mas em 2019 nós vamos ter mais de 200 bilhões de dispositivos conectados. É o que a gente chama de internet das coisas. 200 bilhões? É uma projeção... A nossa geladeira... acho que é a projeção mais comedida. Por exemplo, né? Nossa geladeira vai falar com o supermercado, o supermercado vai falar com o meu banco, e se eu der sorte eu vou receber essa informação. É mais ou menos isso. Agora, quem é que vai garantir um sigilo mínimo de todas essas comunicações? Que é o que a gente fala, acima de tudo, no nosso bate-papo aqui, é proteção de dados. Sim. Aliás, vou até mudar. Desproteção de dados ou insegurança da informação, que é a regra hoje. Estava conversando, inclusive, pela manhã hoje, tem até um aluno meu lá no INSPER, a gente tem um curso de Direito Digital lá, e fiz um exercício simples com ele. Pega o smartphone, dá uma acessada na aba Privacidade. E ali a gente vai ver a quantidade de autorizações que a gente dá para que esses aplicativos acessem os nossos microfones. Olha só a quantidade de possibilidades que a gente tem. Microfones. Tem aplicativo, eu já fiz, o Renato inclusive já fiz matéria sobre isso com o Renato. É verdade. Quando você instala um app, ele faz permissões, ele solicita algumas permissões. E às vezes o aplicativo é um jogo que não vai precisar de acesso à câmera, nem ao microfone, nem a nada. Mas lá nas permissões, tá lá, câmera, microfone, fotos, agenda. Só que o aplicativo é simplesmente você passar por um obstáculo com um pássaro que voa. Aí você fala, poxa, tem algo errado aí. E hoje a tal da insegurança que você tem. Temos saúde também, né? Saúde também. Então, tudo isso que a gente tem dentro do smartphone hoje, as nossas fotos, nossos vídeos, etc., sabe que isso está protegido? Quando a gente desliga o nosso smartphone, tem uma camadinha assim de criptografia aqui. Agora, isso tem um limite. Também outro dia me perguntaram, Renato, como é que eu faço para quebrar essa criptografia? Se a gente tiver uma chave mínima de 2048 bits, que a gente chama, para quebrar isso, a grosso modo, eu precisaria de todo o poder computacional da cidade de São Paulo trabalhando sem parar durante um ano. Mais ou menos isso. Ou seja, fica complicado. Então, do lado do usuário, do nosso lado, né, nós teríamos uma obrigação mínima de colocar algum protocolozinho de segurança, uma senha que seja. Por outro lado, se alguém praticar algum crime, eu posso ter essa dificuldade. Aliás, falando do smartphone, outro dia também me perguntaram, poxa, se eu sofrer uma batida policial, uma revista policial, será que o policial pode pegar o meu smartphone e olhar o que tem dentro? Olha que pergunta interessante. Eu respondi, falei, mas com ou sem proteção, com ou sem criptografia? Porque com a criptografia a gente não vai conseguir abrir. E fiz até um paralelo, Alois. Falei, olha, e se a gente fizer uma comparação com um bilhete em papel? Então, antigamente a gente tinha um bilhete em papel com alguma mensagem ali, né? Hoje a gente tem um smartphone com várias mensagens ali. E essa mensagem está em transmissão, não está? O que é que eu estou fazendo nesse momento? O resultado disso, há uma dificuldade hoje muito grande, e o problema efetivo é esse, legislativo. O nosso legislador, né, aliás, isso é um problema global, não consegue mais acompanhar a evolução da tecnologia. Mas aí é que eu quero encerrar com essa pergunta. A questão é, por que a gente precisa... eu acho que o problema é da mentalidade da legislação. Porque a legislação, o problema é que ela vai querendo definir qual é o aplicativo, qual é a modalidade, qual é o tipo de, sei lá, de compartilhamento que você vai fazer, qual é o tipo de arquivo. Quando, na verdade,
na minha cabeça, vale para qualquer tecnologia que exista ou venha a existir o mesmo princípio do papel. É a discussão estúpida do Uber, né? Você quer trabalhar com um objeto específico para estabelecer os parâmetros, quando na realidade você tem que pensar Não, de é maneira... como, por exemplo, vou citar uma coisa que eu tive um problema que eu tive no Supremo Tribunal Federal quando eu era gestora lá, que havia um técnico interno. Eu tinha um processo administrativo dos funcionários, das contratações terceirizados, que tinha que imprimir 500 páginas todo mês. E eu tinha a mesma coisa em CD. E eu fiz uma requisição para agregar aquilo ao banco de dados do Supremo, tinha uma cópia de segurança, ok, e não ter mais que imprimir. Aí ele falou assim que não havia previsão legal para a cópia magnética. Então, eu enviei a ele um pedido para que ele me indicasse onde estava expressa a previsão legal para que a cópia fosse em papel. E não há também. Então, assim, as pessoas querem criar regras para o mundo digital que nunca existiram. Nunca existiu isso. Se é de papel, se o papel é colorido, se isso é... Nunca teve. Então, por que eu tenho que definir qual é o tipo de arquivo? Sabe qual é o maior erro que existe hoje quando a gente faz uma lei que envolva tecnologia? É colocar definições técnicas na lei ordinária. Quanto tempo a gente não vai demorar para refazer aquele conceito técnico? Por exemplo, o Marco Civil da internet, que a gente fala tanto. Existem definições técnicas que já estão obsoletas. É o caso do ACPI dos crimes cibernéticos, que quer voltar atrás em relação àquilo que já havia sido colocado e estabelecido no Marco Civil, né? Algumas situações, não é assim também de forma tão alguns intensa, aspectos, né? Alguns aspectos mais inclusive polêmicos. voltaram atrás hoje. A gente pode a gente pode retomar isso outro dia. Retomar isso aqui, que mas é bem interessante. O deputado voltou atrás hoje em alguns pontos. Mas nesse caso aqui, a gente está chegando já no final, tem um aspecto interessante que tem que ser regulado. Criptografia. O que a empresa que adota a criptografia tem que fazer quando houver um pedido judicial? Ela tem que dar um jeito de quebrar essa criptografia ou ela tem que dar um jeito de receber o acesso da polícia à sua plataforma? Essa é uma dúvida. E nesse caso, a lei tem que vir dizer o que cabe a quem. É importante até para uma segurança do mercado como um todo. E a outra questão é comportamental. Tem algumas situações efetivas que nós temos que atualizar a lei. Claro, jamais colocar questões técnicas, mas talvez seja o caso, como, por exemplo, a questão de dados pessoais, da gente ter uma agência específica de proteção à intimidade e à privacidade das pessoas. E essa agência vai poder regular isso do dia para a noite. São as normas administrativas que a gente chama. Como faz, por exemplo, a Anatel. Novamente, por que eu insisto nisso? Como faz a Anatel, não, como não faz. Vamos fazer um negócio melhor. Não conseguimos acompanhar a evolução da tecnologia. E até um ponto, só para encerrar, se a gente perguntar para os nossos ouvintes, quem aqui lê os termos de uso dos aplicativos que nós usamos? Ninguém. Então por que eles podem fazer termo de uso? Entende? Mas a legislação mudou em relação a isso também, né, Renato? Pediu para que se tornasse mais claro e que fosse mais objetivo. Foi aquela né? conversa que nós tivemos teve, uma né? conversa. Lá no artigo 7º do Marco Civil. Tem que ser mais objetivo, mais transparente, mais focado. Mas tem muito aplicativo que não mudou. Acho que, se não me engano, o WhatsApp só alterou recentemente. Se alterou, né? Há mais de um ano nós estamos esperando a regulamentação do Marco Civil, que ainda não veio. Mais de um ano. Para dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Então existe uma dificuldade, uma inércia, um atraso efetivo que tem que ser compensado o mais rápido possível. E volto a dizer, este não é problema do Brasil, é do mundo inteiro. E nós vamos conversar disso de novo? Vamos voltar... Não sei se é só de criptografia, mas isso aqui, ó, o povo gosta. Vocês mandam aí as perguntas pra gente, vocês que estão aí no Manda YouTube. no e-mail também a pergunta, porque às vezes a gente se perde aqui no meio desse volume todo de comentários no YouTube. Manda um radioatividade@jovempam.com.br. E aí você manda pra gente, dá pra até você estabelecer um raciocínio um pouco mais completo do que nesse chatzinho do YouTube. Avisando que palavrão, xingamento e texto de mais de 5 páginas nós estamos deletando sempre. E aviso aos navegantes, hoje a rainha dos prints bateu o recorde, hein, Madalena? Não, mas parou agora. Mas hoje você bateu o recorde, aí depois que você avisou, parou, tá vendo? Mas estamos transmitindo com imagens também, youtube.com/radioatividadejp. Renato, obrigado. Uma honra, eu que agradeço aí, sucesso pra todos. Um abraço, você volta pra gente continuar no tema, hein? Hashtag tamo junto. Tamo junto. E quero atender o pedido da Silvana Shibata aqui no YouTube e mandar um beijo pra todo mundo que tá vendo a gente de fora do Brasil. Beijo, continue aí ligados que tá ao vivo no YouTube. São 5h43.